Poderoso. Amado e bondoso Deus, que seríamos nós se não fosse a tua bondade, o seu amor, a tua misericórdia, a tua paz? O Senhor é Deus, o Senhor é justo, o Senhor é fiel, e aqui estamos, Senhor, mediante a este estudo, num culto de libertação, de cura, em que nós queremos ser melhores, em que nós desejamos aparecer mais contigo. E aqui está o instrumento, o eleito que o Senhor reservou diante do seu altar, para ministrarmos esta bênção que Ele tão grandemente nos separa em todas as quintas-feiras. Obrigado, Senhor, por permitir que Ele está aqui mais uma vez. Reserve uma porção dobrada, uma unção verdadeira, algo esplendoroso para cada vida aqui, e isso transcorra as ruas, os lares, os locais de trabalho, de estudo, na vida de cada um que ser ministrado essa noite. É tudo que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vos salvo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no mesmo capítulo de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Nossa, irmão, que bênção. Pedi que o pastor Wellington abriu muito mais vezes, dirigiu muito mais vezes. Eita, pastor! Eita, deixa eu segurar as capas. Não, mentira. Fica tranquilo que não vai cair as calças, não. Porque na hora vai ficar joelhico. Quase uma hora, irmãos, para ministrar, que bênção. Atos 9, versículo de número 18. É isso, né? Isso. Está escrito assim: e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Amém? Os irmãos podem se assentar. Nós quero agradecer ao Senhor Jesus por mais essa oportunidade de estar aqui nessa noite e ser o porta-voz do Senhor para transmitir a sua palavra à sua igreja. Amém? Também quero dizer que eu já estava com saudade. Tem 2 semanas que eu não prego, nunca fiquei acho que eu nunca fiquei tanto tempo assim sem pregar, né, irmãos? 2 semanas sem pregar. A gente está acostumado a pregar pelo menos uma vez por semana, pelo menos uma vez por semana, né? Apesar que tem vezes que a gente pega 2, até mais. Então. Eu estava com saudade, né, irmãos? Agradecer ao Senhor, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, né? Foi para pregar a palavra do Senhor, e a gente tem que atender o chamado de Deus para as nossas vidas, né? Então Deus tem um chamado específico. Se Deus chamou você para ser um cantor, uma cantora, se Deus chamou você para cuidar de um determinado departamento, faça isso, irmãos, com zelo, faça isso com muito temor, né? Porque nós não estamos fazendo para um, nós estamos fazendo para Deus, né? Então, quando a gente tem um compromisso de ministrar a palavra do Senhor, a gente não está fazendo isso para homens, embora a gente esteja ministrando a igreja, mas a palavra vem direto de Deus, irmãos, né? Vem de Deus para a sua igreja, porque tudo vem dele e torna para ele, né? Volta para ele, amém? E nós começamos aqui há 2 quinta-feiras atrás, né? Porque a última quinta-feira passada eu não estive aqui, não pude estar ministrando. Acho que foi o pastor Wellington que aqui nos substituiu, né? Mais uma vez. Não, eu creio que foi mais do que bênção. Deus é fiel, Deus é bom. E nós começamos aqui, não sei se todos estavam aqui, acredito que uma parte sim, outra parte não. A gente falou algumas coisas a respeito da vida do apóstolo Paulo, falamos a respeito do nome, né, Paulo, Saulo, né? Nós discutimos um pouco, transcorremos um pouco esse assunto, né?
E hoje eu gostaria de entrar um pouco na palavra, porque quando eu costumo pregar, e nos primeiros dias, eu sempre costumo trazer uma introdução, né? Às vezes a minha introdução, eu sei que ela demora um pouco, demora um dia, 2, né? Demora um pouquinho, mas, né, irmãos, eu creio que hoje nós conseguimos aí entrar na palavra e talvez até terminar esta palavra, porque o estudo não é muito longo. Às vezes tem estudo que eu faz de 4 páginas, 5, 6, 7, 8, mas dessa vez não é tão grande assim esta palavra. Mas o fato é, irmãos, que todos nós conhecemos um pouquinho da história do apóstolo do gentil, né? O apóstolo dos gentios, doutor dos gentios, chamado Paulo de Tarso, porque nasceu em Tarso da Cilícia, um homem que tinha 2 nacionalidades, que era romano de nascimento, judeus de descendência, um homem, irmãos, que foi escolhido por Deus, diz a palavra no livro de Filipenses, desde o ventre da sua mãe ele foi escolhido, desde o ventre ele foi escolhido por Deus, irmãos, para ser apóstolo e doutor dos gentios, né? Mas o fato é que Paulo, ele era um homem religioso. Paulo, ele era um fariseu. Eu disse aqui que ele foi ensinado aos pés de um homem que era doutor da lei, um mestre da lei chamado Gamaliel. Paulo foi ensinado aos pés dele. Na época de Gamaliel, todas as pessoas que frequentavam as sinagogas, que frequentavam os cultos nas sinagogas, eles queriam aprender com o doutor Gamaliel, porque Gamaliel era um homem, irmãos, que dava uma grande instrução para o povo judeu. E Paulo teve esse privilégio, só que ele conhecia extremamente, e a Bíblia diz que ele era muito zeloso pela lei. A lei, todo mundo sabe aqui, que foi dado por Moisés, através de Moisés, no Monte Sinai. Nós sabemos que Deus desceu no Monte Sinai, depois de Moisés ficar ali, irmãos, 40 dias no Monte Sinai, e Deus desenrolou a lei para Moisés, né? Ao contrário que muitos pensam, que nesses dias o irmão, o Kaique, estava fazendo uma pergunta para mim, e eu disse para ele que a lei não era somente 10 mandamentos, como muitos de nós pensamos, né? A lei, irmãos, era 613 mandamentos, tá? 613 mandamentos. A lei judaica. É lógico que existia 2 tábuas de pedras, e essas 2 tábuas de pedras, existia, né, talvez aquilo que nós podemos dizer que era o resumo da lei. Podemos dizer assim, o resumo da lei, as 2 tábuas de pedra, que eram os 5 primeiros mandamentos em honrar a Deus, e os outros 5 em honrar o próximo, em amar o próximo. E os outros 603 está descrito no livro de Deuteronômio, no livro de Levítico e assim por diante. E aí Deus desceu ali, deu a lei para ele, irmãos, e ele, né, trouxe a lei para o povo, ele recitava a lei para o povo, né, e o povo absorveu a lei. Então, os judeus, especificamente os fariseus, os escribas, que eram doutores desta época, eles zelavam por esta lei. Eles tinham zelo por esta lei. E Paulo, não contrário, ele tinha, a Bíblia diz que ele tinha um zelo, segundo a lei, irrepreensível. Isso quer dizer que ele, irmãos, cumpria a lei. Só que a lei, ela tem um porém. A lei, ela só mostra o pecado. A lei aponta o pecado, mas ela não mostra o caminho para a salvação. A lei tinha esse ponto. Ela aponta o seu pecado, mas ela não aponta a saída. A lei é assim. Por isso que ninguém pode ser salvo pela lei. A Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. Cristo é o cumprimento da lei. Aleluia. Toda lei, ela termina em Cristo. Cristo, quando ele foi crucificado, irmãos, a lei foi crucificada junto com Cristo. Amém. Agora,
nós estamos numa dispensação, porque esta dispensação que nós estamos é chamada de dispensação da graça. O que é graça? Aleluia. Favor que ninguém merece, favor e benevolência que Deus dá e não é merecido, não é por méritos, não é por merecimento. A salvação não é por mérito. Antes, irmãos, as pessoas, elas eram elogiadas e elas tinham sua recompensa quando elas cumpriam a lei. O cumprimento da lei trazia benefício para as pessoas. Hoje, irmãos, tudo que nós fazemos diante da graça do Senhor Jesus, a Bíblia diz, está escrito isso no livro de Lucas, que depois que você faz tudo que te foi mandado, você ainda serve inútil. É inútil ainda, nós somos inúteis, diz a palavra do Senhor. Olha só como é a gravidade da situação. Então a graça é maravilhosa, a graça é esplendorosa, irmãos. E quem é a graça? A graça, irmãos, é uma pessoa, é chamada Jesus Cristo. Jesus Cristo é a graça. Glória a Deus! Glória a Deus! Jesus é a graça, e a Bíblia diz que a graça, ela tem se manifestado trazendo salvação a todos os homens. Está no livro de Tito, trazendo salvação a todos os homens. E o interessante é que esses dias eu estava fazendo uma pesquisa que diz que todas as religiões, nenhuma das religiões tem essa palavra graça. Somente o Evangelho de Cristo tem essa palavra graça. As outras têm misericórdia, amor, piedade, mas graça, só o Evangelho tem graça. Amém? Você foi abraçado por essa graça. Nós somos abraçados por essa graça. Mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue andar um pouquinho aqui, né? E aí a Bíblia diz que Paulo, que estava fazendo uma grande perseguição sobre a igreja, eu disse aqui que ele estava ali presente na morte do diácono Estevão, um homem que foi levantado, irmãos, pela igreja apostólica. A Bíblia diz bem claramente que ele foi levantado pela igreja apostólica. A Bíblia diz que a igreja escolheu os diáconos, né? E havia, lógico, uma credencial para escolher esses diáconos. Eram homens que tivessem boa reputação, eram homens que estivessem cheios do Espírito Santo, eram homens que fossem, irmãos, cheios de sabedoria, o qual deveria ser constituído sobre aquele importante negócio, porque a obra de Deus é coisa importante, irmãos, e não pode ser entregue para qualquer pessoa, tem que ser para pessoas qualificadas e aprovadas por Deus, porque não é aprovado aquele que a si mesmo se louva, mas aquele a quem Deus louva. Aleluia! Então é Deus que aprova os seus obreiros para a sua obra. É Deus, irmãos, quem capacita e que levanta os seus obreiros para a sua obra. E aí, meu irmão, a Bíblia diz que foram eleitos esses diáconos, e esteve um homem, irmãos, diferenciado, um homem cheio de Deus, cheio da graça de Deus, foi ali morto diante do sinédrio, diante do julgamento, né? E Paulo estava ali presente naquela morte, pegou as vestes de Estevão, ele morreu apedrejado, porque ele não voltou atrás, irmãos. Ele não voltou atrás, né, em servir a Jesus Cristo. Aquilo que Paulo chamava de seita, que Saulo, melhor dizendo, chamava de seita. E Paulo gostou daquilo. Saulo gostou daquilo ali, viu que o fato de Estevão morrer alegrou os fariseus, alegrou os homens, os doutores. E aí ele falou assim: então vou pedir carta para o sinédrio, vou pedir carta para os sacerdotes e vou perseguir os cristãos que estão além de Damasco. E a Bíblia diz que ele fez isso com êxito. Ele pediu essas cartas, uma autorização. Essas cartas é uma autorização para que ele viesse perseguir os cristãos, tanto homem como mulher. Porque o negócio dele não era só homem não, era mulher, ele perseguia tudo, irmão. E ele levava preso, ele batia nos cristãos e levava preso os crentes. E a Bíblia descreve, irmãos, que ele foi para Damasco, se dirigiu a Damasco. Só que quando ele está chegando perto de Damasco, na beira do caminho, a Bíblia faz questão de dizer, irmãos, que algo se opõe contra Saulo.
ou alguém se opõe contra Saulo. Ele cheio da sua justiça própria, cheio de si mesmo, querendo acabar com aquilo que ele chamava de seita, mas ali, irmãos, na beira do caminho em Damasco, ele tem um encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Ou melhor dizendo, porque eu estava meditando nisso hoje. Aleluia. Na verdade, ele não tem um encontro com Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que teve um encontro com Saulo. Aleluia. Porque quando eu digo que eu tenho um encontro, é porque eu marquei um horário e marquei um lugar. Mas Saulo nunca marcou um lugar e um horário com Cristo. Foi Cristo que marcou um horário e um lugar com ele. Aleluia! Oh, glória a Deus! Não estava na agenda de Paulo. Aquilo não estava marcado na agenda do apóstolo Paulo. Aleluia! E a Bíblia descreve que tinha um horário marcado. Deus marcou um horário. Na agenda de Paulo, de Saulo, não tinha um horário. Mas na agenda de Deus tinha um horário. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz, e por volta de meio-dia, meio-dia era o horário que Deus marcou o encontro com Saulo. Tem um horário marcado, irmãos, o encontro que Deus vai ter com a minha vida, com a tua vida. Tem o dia, tem um horário marcado. Deus marcou horário. Glória a Deus, aleluia. Deus marcou um horário com aquele que você está orando, sabe? Aquele que zomba da tua fé, aquele que te critica, dentro da onde você trabalha, o teu vizinho que fala, lá vai o crentinho. Irmão, tem um horário marcado, continue orando por ele, porque ainda que ele não marcou o encontro com Deus, Deus marcou o encontro com ele. Por causa das tuas orações. Amém? Eu peço para algum dos obreiros pegar um pedaço de papel para mim, por favor. Eu esqueci meu lenço. É guardanapo que fala, né? E o interessante, irmãos, é que eu meditei bastante nesse texto hoje. A Bíblia diz que por volta do meio-dia lhe cercou um resplendor de luz do céu. Porque Jesus, ele mesmo fez menção que ele é a luz. Aleluia. E essa luz, irmãos, ela brilha muito forte. Glória a Deus. Essa luz alumia todo aquele que está em pecado. Todo pecador. E o interessante é que eu estava meditando hoje no livro de Gênesis, no capítulo de número 1. Obrigado, irmão. No capítulo de número 1, está escrito que no primeiro dia, o que Deus criou no primeiro dia, igreja? Alguém sabe aqui? Deus falou o quê? Haja luz. No primeiro dia, a primeira coisa que Deus criou foi a luz. E a Bíblia diz que Deus fez separação entre luz e trevas. Luz e trevas. Só que Jesus, no primeiro dia, quando ele disse haja luz, ainda não tinha os luminares. Os luminares, se você pegar a sua Bíblia e você for fazer um estudo, só foi criado no quarto dia. O sol, a lua e as estrelas só foi criado no quarto. E como que Deus cria a luz no primeiro dia? Deus tremendo, aleluia. Fala pra mim, meu irmão. Porque a luz que... Porque ele mesmo falou no livro de Gênesis. Haja separação, os luminares são para separar o dia da noite. Está escrito lá, né? E como no primeiro dia ele faz a luz, ele cria a luz, ele fala haja luz, e Deus viu que era bom. Glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia diz no livro de Salmo, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Glória a Deus. Irmãos, nós temos que andar pela palavra, porque a palavra é luz para a nossa vida. A palavra é luz que vai iluminar o teu caminho. A palavra é lâmpada para iluminar a tua vida, para te trazer claridade. Aonde tem trevas, irmãos, tem luz para a tua vida. E essa luz é Jesus, porque quem está em trevas, a luz tem que brilhar, a luz tem que resplandecer. E vai resplandecer onde tem trevas. Se você está com o coração em trevas, com a mente obscura,
Existe luz do céu para a tua vida. Uma luz que brilha, irmãos. E eu vou te falar uma coisa. Brilha mais do que qualquer luz aqui deste mundo. E mais do que o sol e mais do que a lua. Que na verdade a lua não tem brilho próprio, né? Diz que o brilho da lua é por causa do sol, né? Glória a Deus, meu irmão. Aleluia. Tem luz aí na tua vida? Glória a Deus. Essa luz tem que brilhar em você, meu irmão. Essa luz tem que brilhar na tua vida. As trevas se afastam e a luz chega. A luz vem para iluminar a tua vida. Glória a Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui. Me veio agora na mente. Livro dos Salmos 19, versículo de número 8, se não para a memória. Quando eu prego assim com muito tempo, irmãos, eu prego sem pressa. Eu fico feliz porque eu prego sem pressa. Quando é no domingo, eu tenho que pregar com pressa, então eu vou para cima. Salmo 19, versículo de número 8. Olha o que está escrito assim, ó. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Glória a Deus. O mandamento, ou seja, a palavra do Senhor é pura e traz luz, traz claridade para os olhos. Nós estamos num estudo aqui sobre cegueira espiritual. Ou seja, se tua visão está cega, você precisa da palavra do Senhor. Glória a Deus. Você precisa, irmãos, ler mais, meditar mais da palavra do Senhor. Quando está faltando luz, é porque está faltando palavra. Por isso que a igreja, irmãos, a igreja, eu fico triste. É uma crítica mais construtiva. Eu fico triste quando a gente vai, eu pelo menos, de vez em quando eu prego em outras igrejas. E aí, irmãos, tem... um dia desse eu fui pregar até numa igreja que aconteceu isso. Irmão, tem 2 horas o culto, 2 horas e meia o culto. A pessoa separa 2 horas para louvor e meia hora para a palavra. E aí, algumas pessoas têm a cara de pau de dizer, isso tem que falar na frente também, não é só por trás não, é lógico. E as pessoas ainda têm cara de pau de dizer assim, vamos para a hora mais importante. Irmão, isso é hipocrisia, cara. Se a hora mais importante você deixa meia hora, irmão. Esses dias eu fui pregar na igreja, 2 horas de louvor, me deram, dá para você pregar em meia hora? Meia hora dá para me introduzir, né? Passei 10 minutos ainda, foi até 9h40. O culto terminava 9 horas. Aí quando me passou a palavra, me passou 9 horas, falou, pregar meia hora, até 9h30, tá bom? Foi até 9h40. Irmãos, se a palavra é a coisa mais importante do culto, tem que separar mais espaço para a palavra. Né? Eu sei que tem pessoas que, como eu, que gosta, que ama fazer isso. Eu gosto. Se me deixar, eu vou embora, ainda vira vigília mesmo, eu prego mesmo. Eu prego, irmão. Mas não prego para me aparecer. Eu gosto de pregar. Eu amo pregar. Deus me separou para pregar. Aleluia. Eu não sei fazer outra coisa a não ser pregar, irmãos. Quando eu era do mundo, eu falava, eu já disse aqui uma vez, eu dizia assim, eu não sirvo para nada. Para que eu nasci? Quando eu me converti, comecei a pregar, eu falei, agora eu sei para que eu nasci. Glória a Deus, aleluia. Eu comecei a entender que eu nasci para pregar. Glória a Deus. Irmão, eu sei que existem pessoas que estudam muito mais que eu, têm muito mais conhecimento do que eu, que pregam muito mais que eu. Mas eu não ligo, eu faço o que Deus me confiou. Eu não quero ser mais do que ninguém. Eu só quero, irmãos, ser fiel naquilo que Deus me deu. Aleluia! Glória a Deus! Me sinto feliz. A gente tem que se sentir feliz fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer. Muitas pessoas não são felizes, sabe por quê? Porque elas não fazem aquilo que Deus mandou elas fazerem. Se Deus mandou você fazer, faça porque você vai sentir felicidade. Aleluia! Nós buscamos a felicidade, falamos tanto em felicidade, irmãos, tanto felicidade. Esses dias parou na frente da minha casa, duas
2 testemunhas de Jeová. Vem me evangelizar. E aí eu deixei, irmão. Deixei evangelizar. Deixei evangelizar. E foi falando. Aí eu falei, agora é a minha vez, posso? Pode. Falei, eu não concordo com a doutrina de vocês. A doutrina de vocês é assim. E assim. E aí comecei a falar, irmão, comecei a pregar. Irmão, as duas, elas ficaram assim, ó, sem mentira nenhuma, diante de Deus. Elas ficaram assim, ó. Eu comecei a pregar e eu percebi que elas queriam mais. É um rio que fluía, irmão. Água viva. Aleluia, Jesus. E eu falei, vocês são felizes fazendo o que vocês fazem? Falei pra elas. Elas, Sam. Ah, então tá bom. Porque vocês têm que fazer, não é doutrina de homem, não. Vocês têm que fazer o que Deus mandou vocês fazer. E aí vocês vão ser felizes. Aleluia. Tem muita gente que não é feliz porque tá fazendo o que o homem mandou os outros fazer. Seguindo doutrina de homem. Deus não nos chamou, irmãos, para obedecer a doutrina de homem. Deus nos chamou, irmãos, para fazer o que Ele mandou. A vontade dEle. Aleluia. E a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Traz alegria. Traz bem-estar, traz felicidade. Por isso, quando algumas pessoas falam para mim, pastor, quando você está no altar, você parece que você viu um gigante. Porque eu sou calado, eu sou quieto, eu sou tímido, eu não falo muito. Só que quando chega no altar, eu me transfiguro, eu me mudo. Eu ministro mesmo. Aleluia. Eu mudo, eu sou outra pessoa no altar. Eu sou muito quieto, eu não falo quase nada, irmão, para me abrir minha boca. É difícil, minha esposa que sofre. E é uma coisa que eu tenho que mudar. Eu sei disso, eu tenho consciência, plena consciência, que eu tenho que abrir mais minha boca. E aí eu ainda, além de falar pouco, eu ainda penso 10 vezes antes de falar. É igual eu. Então, irmãos, olha o que diz o texto. A palavra do Senhor é pura. É pura e o que mesmo, irmãos? Alumia os olhos. Os olhos do apóstolo Paulo, irmãos, estavam cegos. Mas Deus trouxe luz para os olhos do apóstolo Glória a Paulo. Deus. E aí a gente vai voltar para o texto. Aqui em Atos 9. Diz a palavra do Senhor, irmãos, que ele caiu por terra, né? Porque diante do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz, irmãos, que todo joelho se dobrará. Glória a Deus. E toda língua confessará que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Aleluia, Jesus. Não adianta. Todos aqueles que não querem se dobrar hoje, não querem confessar hoje, um dia vão confessar. Aqueles que vão para o inferno, porque o inferno não é o último estado. O inferno um dia vai acabar. O inferno vai ser lançado no lago de fogo que arde com enxofre. As pessoas que estão no inferno vão sair do inferno um dia. E quando elas saírem do inferno para serem julgadas, porque a Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo número 20, que a morte deu seus mortos, o mar deu seus mortos, que nele havia. E a Bíblia diz que os mortos foram julgados segundo as coisas que estavam escritas nos livros. E todo aquele que não se achou o nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, o que é a segunda morte. Está em Apocalipse capítulo número 20. Sabe o que é isso? As pessoas estão aqui no inferno, elas vão sair do inferno, e quando elas saem daquele lugar de tormenta, eles estão lá atormentados. Lembra do Lázaro e do rico? O que o rico estava lá? Estava em tormenta no Hades. Eles vão sair do Hades, irmão, vão sair do inferno, daquele lugar de tormento. Quando eles saírem de lá, a primeira coisa que eles vão fazer diante de Jesus, no julgamento do trono branco. Por que o trono branco? Porque branco fala, irmãos, de pureza. Quer dizer que neste julgamento do trono branco, não vai ter como corromper. Ali, irmãos, é um julgamento puro. Um julgamento verdadeiro.
Ali não tem julgamento de imparcialidade. Não tem, não. Hoje os homens compram julgamentos. Eles compram advogados, compram juízes. Mas naquele dia não vai ter como. Aleluia. Naquele dia, por isso que já fala, o julgamento do trono branco. Ali tem transparência. Eles vão sair do inferno e vão falar assim: Senhor, que bom que o Senhor tirou daquele lugar. Obrigado, viu, Jesus? O Senhor é o Senhor. Nós te confessamos, nós se prostramos. Todo joelho, está escrito, todo joelho. Não está dizendo que é algum joelho. Todo joelho. E toda língua vai confessar. Aí ele vai falar, Jesus vai falar: tá bom, vamos ver aqui, abre aí. Anjo, abre aí. Abriu. Abre o livro da vida. Não tá. Dá um chute na bunda dele. Lança um lago de fogo que arde com enxofre. Vai, ó. Vai parar lá no lago de fogo que arde com enxofre. O que a Bíblia diz que é a segunda morte. Por quê? Porque lá é estado eterno. Lá nunca mais sai. Lá vai ficar para todo sempre. A Bíblia diz que o seu tormento sobe para todo sempre. É lugar de sofrimento. Então, irmãos, Paulo caiu prostrado ali. Ele se ajoelhou diante de Jesus. Não sei se foi do cavalo, porque a Bíblia não fala se é do cavalo ou não. Então, alguns falam que é do cavalo. O fato é que ele caiu. A Bíblia diz que ele caiu. E ele caiu prostrado diante do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ele viu o resplendor de luz do céu e ouviu a voz. Essa voz, irmãos, que nós cristãos precisamos ouvir, irmãos. É a voz de Cristo. Glória a Deus. A voz de Cristo. Precisamos ouvir esta voz. Porque esta voz, irmãos, a Bíblia diz que ela é suave e ela é mansa. Aleluia. E falou assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues, Saulo? Porque você tá lutando. Ele estava lutando contra quem? Contra os cristãos. Você está lutando com esse povo, você está lutando contra mim. Quem persegue esse povo, persegue a mim, Paulo. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Não adianta você lutar com quem é mais forte do que você, Paulo. Eu sou mais forte do que você. Levanta-te. Entra em Damasco, vai à rua direita lá, na casa de um homem chamado Judas. Quando a Bíblia diz que ele se levantou, irmãos, a Bíblia descreve que ele não viu mais nada. Ele estava cego. Tinha algumas pessoas com ele que ouviam a voz, mas não via nada também. E pegaram ele e levaram ele até Damasco. Aí aqui, irmãos, mais uma lição para nós. Às vezes nós temos que pegar na mão das pessoas cegas e levar até onde Deus pediu. Amém? Pegue, irmão, na mão de alguém que está cego. Traga para a igreja. Leve para conhecer Jesus. Porque Paulo ali, pegaram na mão dele e levaram ele. Ele não foi sozinho não, alguém levou ele. Tem pessoas que estão cegas, que estão precisando, irmãos, de alguém que está enxergando para levar eles para a igreja. Para levar eles até Cristo. E aí a Bíblia descreve que Saulo foi lá. Foi. E ele ficou ali quantos dias, igreja? Quantos dias? 3 dias. 3 dias a Bíblia diz que ele estava ali se consagrando. Aí sabe o que Deus falou para mim, irmãos? Olha só que interessante. Pega isso para você. Ele ficou ali 3 dias de molho. 3 dias de molho. Antes de Deus te usar, Deus vai te deixar um tempo de molho. Deus, antes de Deus, irmãos, manifestar o chamado dele sobre a sua vida, ele vai te levar um tempo longe de tudo e de todos. Ele vai te deixar um tempo, irmãos, no anonimato. Um tempo longe de pessoas. Um tempo ali que é exclusivo de consagração. Porque a Bíblia diz que Paulo ficou ali 3 dias jejuando. Jejuando ali, se consagrando, se preparando, irmãos. Porque o Senhor falou assim: entra lá, porque eu vou te dizer o que você tem que fazer. Eu tenho uma nova ordem para você. Eu tenho algo para você fazer. Mas espera lá.
E aí a Bíblia descreve que ele estava em jejum e ele viu um homem, ele viu uma visão espiritual, porque os olhos carnal dele estavam cegos. Ele teve uma visão espiritual na mente de um homem que entrava e colocava a mão sobre ele. E o nome do homem, Deus deu até para ele, que era Ananias. E aí, porque as coisas de Deus, a testificação, a Bíblia diz que Deus foi lá falar com Ananias. Ananias era um profeta. Deus foi lá na casa de Ananias e falou: Ananias, tem uma missão para você. Vai na rua chamada direita, procura na casa de um homem chamado Judas. Tem um homem lá de Tarso, chamado Saulo, ele está orando. Aí, irmãos, Ananias falou assim: Senhor, mas o senhor não sabe não? O quê? O que, Ananias? Esse homem, ele é perseguidor da tua igreja. Ele persegue crente. Esse homem é mau. É? Não tem problema não. Vai lá, porque ele é vaso escolhido para mim. Aleluia, glória a Deus. É vaso escolhido. É vaso escolhido para mim, para levar o meu nome diante dos reis, diante dos gentios e diante dos judeus. Ele ia pregar para 3 categorias de pessoas. Ele ia pregar para gente grande, reis, gente grande. Ia pregar para judeus, igreja. Pregar para gente grande, pregar para igreja, ia pregar para os gentios. Fora. É para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para pregar para gente grande, para gente pequena, pregar para a igreja, pregar fora da igreja. A gente tem que pregar, irmão. Pregar. O que é pregar? Pastor, eu não consigo pregar que nem o Senhor. Irmão, prega só sobre Jesus. Fala só sobre Jesus. Que Jesus, ele salva, ele liberta, ele transforma, ele cura, ele batiza com o Espírito Santo. E ele vai voltar para nos buscar, para a gente morar nas mansões celestiais, irmão. Aleluia, Jesus. Então Deus tem um Ananias para a minha vida e para a tua vida. Aleluia. Deus tem um Ananias para colocar as mãos sobre você e colocar as mãos sobre a minha vida, para que a gente volte a enxergar. Deus tem um profeta que conhece a tua casa. Porque Deus conhece a tua casa, Deus conhece a tua rua, Deus conhece o número da tua casa, Deus conhece onde você trabalha, Deus conhece o teu patrão, Deus conhece a tua patroa. E aí, meu irmão, Deus sabe, irmãos, aonde você está, e Ele vai lá, porque Ele tem um profeta para levar na tua casa lá, para te abençoar, para abençoar a tua vida. Glória a Deus. Você que está aqui, irmãos, na igreja, Deus, qualquer dia desse, vai designar alguém para pôr as mãos sobre você, para que você seja cheio do Espírito Santo e faça a vontade dele. Aleluia. A vontade de Deus. Glória E aí a a Bíblia diz que Ananias foi. Ananias foi, quando chegou lá, a Bíblia diz, irmãos, que Ananias chega para Saulo, irmão Saulo, chamou ele de irmão Saulo. Nunca viu o cara na vida e chama de irmão. É por isso que eu gosto do cristianismo. Porque você nunca vê a pessoa aceita Jesus, hoje vocês falam, irmão Cristo. Irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho em Damasco, me enviou aqui, para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Ô meu irmão, Deus tem um profeta separado para mim e para você. Deus tem um homem de Deus, irmãos, designado para colocar as mãos sobre mim e sobre você. Porque Deus tem um chamado na tua vida. E as escamas vai cair dos nossos olhos, irmãos. Toda cegueira espiritual vai cair dos nossos olhos. E aí a Bíblia descreve que quando ele coloca as mãos sobre Saulo, a Bíblia descreve que caiu como que dos olhos dele o quê? Como que escamas. Ele voltou a enxergar. E a Bíblia diz que ele foi batizado. E foi cheio do Espírito Santo. E a Bíblia descreve que ele começou a pregar. Ele começou a pregar imediatamente. Não demorou não, irmão. Começou a pregar. Ele se levantou dali, foi batizado e já começou a falar de Jesus. Aquele que perseguia Jesus agora está falando de Jesus. É assim que Deus faz. A gente era assim. A gente tacava pedra em igreja,
criticava esses crentes doidos, barulhentos, só vive gritando. Deus não é surdo. A gente era desse jeito. A mesma coisa de Saulo. A gente passava de frente da igreja, irmão. O que a gente criticava, a gente criticava muito. E agora nós estamos aqui no meio dos doidos. Aleluia. Estamos no meio dos doidos, irmão. Aleluia. Deus poderoso. Ô, irmão, eu nem comecei a pregar ainda, já está acabando. E aí, irmãos, agora eu começo. Porque eu contei a história para você. Mas agora eu quero entrar no assunto para a igreja. Onde que nós estamos errando? Onde nós estamos cegos? A gente ouve um ditado aí, que o pior cego é aquele que não quer enxergar. Já viu esse ditado aí? Que o pior cego é aquele que não quer enxergar? Porque tem gente que vê o erro das pessoas, mas ele finge que não vê. Deixa pra lá, deixa passar batida. E eu estudando, eu até disse isso aqui, acho que uma vez, que dos 5 sentidos que nós temos no corpo, a visão é responsável por 70% de todas as informações que nós recebemos. 70% das informações que nós recebemos vem através da visão. O resto é através do paladar, do olfato, da audição e assim por diante. Mas 70% é através da visão. Quer dizer que a maior parte de tudo aquilo que tem um ditado por aí, e que está na palavra de Deus, que nós vamos trabalhar aqui, que diz que os olhos é a janela da alma. Já ouviu isso? Os olhos é a janela da alma. Então, olha só o que a Bíblia diz. Mateus, no capítulo de número, se não falha a memória, Mateus capítulo de número 6. Mateus 6, versículo de número 23. 22 e 23. Está escrito assim: a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O que é a candeia do corpo, irmãos? Os olhos. Os olhos é a luz do corpo. Se o teu olho for bom, todo o teu corpo vai ter luz. Mas olha o que ele diz depois: se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Ou seja, se os teus olhos forem maus, o teu corpo vai ser tenebroso. O teu corpo vai estar em trevas. Por isso que diz esse ditado aí, que a luz, que os olhos é a janela da alma. É a forma de você enxergar a vida. Como que você enxerga a vida? De uma forma otimista ou de uma forma pessimista? Isso quer dizer isso. Se eu enxergar a vida de uma forma otimista, lembra dos 12 espias, quando eles foram enviados para Canaã, que eles foram espiar a terra, que eles voltaram trazendo resposta para Moisés, 10 voltou trazendo resposta negativa, e somente 2 trouxeram resposta positiva. O que os 10 falaram? Nós não podemos entrar lá, a terra é boa, a terra mana leite e mel, a terra é frutífera, produtiva, a terra é uma bênção. Mas nós não podemos entrar lá porque lá tem gigante. Lá tem homens valentes. Nós não vamos conseguir lá. Aí os outros 2 que tinham os olhos bons, o que eles falaram? Não, Deus é com a gente, cara. Vamos lá. Eles vão ser os nossos pão. Esse gigante vai ser o nosso pão. Porque Deus está com a gente. Glória a Deus. Quer dizer, irmãos, se você for otimista, se você enxergar a vida de uma forma otimista, de uma forma certa, todo o teu corpo, irmãos, vai ser seguido de luz. Mas se você enxergar a vida de uma forma... Porque tem gente que reclama de tudo, irmão. Ele recebe um salário e está reclamando, essa porcaria desse salário não dá para nada. Ele reclama de tudo. Reclama do patrão, que o patrão não presta. Reclamam
do salário, reclama do trabalho que ele exerce, reclama do prefeito, do presidente, reclama da igreja, do pastor. Quando ele não tem mais o que ele reclamar, ele reclama da própria vida. Porque tem gente que é assim, irmão. Ele fala dos outros, aí já não tem mais o que falar. Não presto mesmo. A gente tem que enxergar a vida, irmãos, com otimismo. A gente tem que enxergar a vida, irmãos, da maneira que Deus enxerga, da maneira que Deus vê. Lembra quando Samuel enxergou o novo rei como se fosse aquele homem zarrão, grandão, bonitão, fortão, e Deus interviu, e Deus falou assim, não é esse, 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 eu tenho rejeitado a todos. E aí veio, irmãos, um pequeno, mais ou menos, segundo, né, os historiadores, 1,69 m, não era tão pequeno assim, né, porque ia ter 1,73 m, é quase do meu tamanho. Veio, e aí quando ele chegou, 17 anos de idade, ruivo, cheio de sarda no rosto, a Bíblia diz que ele era de gentil aspecto, e a Bíblia descreve, irmãos, que quando ele entrou, Deus falou com Samuel assim, é esse, pode ungir. Olha, enxergar do jeito que Deus enxerga. A Bíblia diz que Jesus ele não iria julgar segundo a vista dos seus olhos. Isso está no livro de Isaías. Então entenda bem, irmãos, enxergue diferente. As escamas têm que cair. A venda tem que ser tirada. Se nós enxergarmos na percepção de Deus, nós vamos enxergar, irmãos, da forma correta. Se nós enxergarmos com a nossa vista natural, da forma natural, irmãos, nós podemos muitas vezes fazer um julgamento errado e precipitado. Olha o que diz aqui ainda em Mateus, capítulo de número 7. Eu vou ler porque já está perto. Aí já pega perto aí. Mateus 7, olha só. Versículo de número 3. E por que reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Isso aí é o seguinte, irmãos. A gente, às vezes, tem uma facilidade de ver os erros dos outros, não é verdade? A gente enxerga de longe os erros dos outros. Mas os nossos erros a gente não quer enxergar. A gente quer fazer vista grossa para os nossos erros. A gente não quer enxergar. Mas a gente quer enxergar, a gente quer apontar o erro dos outros. E às vezes nós estamos enxergando, como aqui diz, um cisco que está no olho do irmão. Um cisco, uma coisa pequena. E no nosso tem uma coisa grande. Aí ele fala, hipócrita, primeiro você tem que tirar a trave, a madeira que está no teu olho, para tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Esse aqui vai ser pentecostal, você viu? Já está glorificando, ele gostou. Quer dizer, Deus está provando. Então veja bem, para a gente concluir aqui, irmãos. A gente não pode ser hipócrita. Hipócrita é aquele que sabe, ele reconhece que as suas atitudes não são boas, que ele, naquilo que ele fala mal do irmão, ele também erra. Olha o que diz no livro de Romanos, no capítulo de número 2. Abre aí comigo. Nós vamos comer Bíblia. Quem não gosta de Bíblia, não vai poder vir nesse culto. Romanos 2. Está escrito assim, ó. Capítulo 2, versículo 21. Tu, pois, que ensinas ao outro, não te ensina a ti mesmo. Ensina ao outro e não ensina a ti mesmo. O que eu estou fazendo aqui? Estou ensinando vocês. Não estou ensinando vocês pela palavra. Estou ensinando pela palavra.
Eu ensino vocês e não ensino a mim. Eu corrijo vocês e não corrijo a mim. Corrijo a igreja, mas eu não corrijo. A correção, irmãos, ela parte do princípio daquele que é ensinador. Tem que começar primeiro em mim. Não que eu seja perfeito, porque eu sou um ser humano. Eu também estou sujeito a erro. Esses dias eu fui evangelizar uma pessoa na rua, entregar um folhetinho, e a pessoa chegou para mim e falou assim, eu fui entregar o folhetinho, falei assim, o folhetinho da palavra de Jesus para o senhor aceita? Falou assim, aceito, eu sou desviado, pode falar aí, pode bater em mim, eu vou ouvir. Ele falou desse jeito para mim. Aí eu falei assim, não meu querido, não vou bater em você não vou julgar você. Ah, porque todo mundo me julga. Eu falei, não, mas eu não estou julgando não, porque a Bíblia diz que aquele que cuida está em pé, cuide para que não caia. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Eu não sei o dia da manhã, meu querido. Eu oro a Deus para não deixar eu cair. Eu oro a Deus, porque a igreja, irmãos, aqueles que erram, a gente tem que abraçar, a gente tem que acolher. A gente não tem, irmãos, fazer um julgamento e matar, terminar de matar. A gente não pode ser aquele que mata o soldado ferido. A pessoa errou, a gente tem que acolher. Vai fazer o quê, irmão? A gente erra. Eu posso errar hoje, eu estou aqui, não sei o dia da manhã, que Deus me guarde. Mas a gente não sabe o dia da manhã. E eu falei para ele, não meu querido, não vou te julgar não. Deus te ama, Jesus te ama, Ele te quer. Só basta uma atitude sua. Se você tiver atitude de voltar aos caminhos do Senhor, de querer Jesus, Deus vai fazer uma obra na sua vida. E assim, quantas pessoas a gente sabe que está desviado, irmãos, por causa de julgamento dos outros. Não aguentou julgamento dentro da igreja. Aqui diz, tu que ensinas aos outros e não ensina a ti mesmo. Olha o que fala o restante. Tu que pregas que não deve furtar, e furtas. Tu que dizes que não deve adulterar, e adulteras. Tu que abomina os ídolos, comete sacrilégio. Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Jesus está falando com o judeu. Já pensou, meu irmão? Que hipocrisia, hein? Que trave no olho, hein? Eu estou pregando contra adultério e estou adulterando. Eu estou pregando que não se deve furtar e estou furtando. Só que ninguém está vendo aqui. Ninguém sabe que eu estou furtando. Ninguém sabe que eu estou fazendo as coisas erradas. Mas Deus sabe. Aleluia. Aleluia. Isso, irmãos, a gente tem que tirar primeiro o que está no nosso olho, para a gente tirar no olho do irmão. Tira primeiro no teu, e aí você vai ver perfeitamente para tirar o que está no olho do teu irmão. Por quê? Eu só posso ajudar, é que nem eu costumo dizer, eu só posso transformar se eu for transformar. Eu só posso curar se eu ser curado. Se eu não sou liberto, como que eu vou pregar para o camarada não fazer e eu faço? É como diz no livro de Mateus 23, né? O Senhor falou que na cadeira de Moisés estavam os fariseus. Fazem tudo que eles disserem, mas não procedem em conformidade com as obras dele, porque eles falam e não fazem. Aí é triste, né, irmãos? Mas bom, só uma pitadinha para a gente aqui conhecer. Já vai dar 9 horas, mas eu gostaria de trazer a primeira coisa que nós precisamos tirar a escama dos nossos olhos. A primeira coisa que nós precisamos tirar a escama dos nossos olhos. O orgulho muitas vezes nos deixa cego. O orgulho nos cega. O orgulho deixa a gente cego, irmãos. Quando nós somos orgulhosos, nós ficamos cegos. E nós não queremos fazer o que é certo por causa do orgulho. O orgulho não nos deixa enxergar o que é certo. Por isso, tome cuidado com o orgulho, porque o orgulho pode te cegar. O orgulho não vai te deixar você enxergar a verdade. Tome cuidado com o orgulho, não deixe o orgulho crescer e brotar dentro de você, porque o orgulho pode, irmãos, trazer cegueira espiritual.
A gente fica... Eu contei aqui o testemunho uma vez de um pastor, não sei se o pastor Guarani estava aqui na época, um pastor que ele ia para o culto e ele não gostava de abraçar as pessoas do culto. Ele não gostava de abraçar. Ele só abraçava o pastor, o presidente da igreja e o outro pastor. Ele não gostava porque os irmãos suavam. E ele não gostava por conta disso. Ele era muito orgulhoso dentro da igreja. E aí sabe o que aconteceu, irmãos? Passou um tempo. Nasceu uma feridinha na perna dele. Lembrei agora, foi na perna dele. E essa feridinha foi crescendo. Ele foi procurar um médico. Era lepra. Hanseníase. Isso foi crescendo, irmãos, no corpo todo. E ele foi parar num leprosoário. E a lepra dele foi tão avançada, porque os irmãos sabem que aquela lepra é muito avançada, tem que injetar carne. Porque a lepra vai comendo, e aí você pega a carne de boi e injeta. Porque ela come a pele, come a carne, e você coloca a carne no lugar. E a lepra dele começou a comer tudo, comeu as nádegas, tinha que colocar, começou a comer. E o pastor, o único pastor que ele abraçava, foi visitar ele. E ele falou assim: pastor, hoje se eu tivesse mais uma oportunidade de estar na igreja, eu faria tudo diferente. Eu abraçaria os irmãos. Eu seria diferente. Deus sabe como tratar a gente, irmãos. Deus sabe tratar nós. Ele falou: hoje eu abraçaria, eu beijaria. Porque tem alguns dentro da igreja, irmãos, que não quer nem dar um abraço. Não quer nem, irmãos, dar um ósculo santo, porque o ósculo santo é bíblico, é beijo com amor. Não é lógico que alguns criticam por causa de Judas, mas aqui não vai ter Judas não, irmão. Alguns criticam porque Judas usou aquilo que era para ser amor para traição. E ele falou: pastor, eu faria tudo diferente hoje, se Deus me desse uma oportunidade. Mas Deus não quis dar uma oportunidade para ele. Ele morreu. Deus levou ele embora. Mas ele se humilhou, porque Deus, através daquela doença, através daquela lepra, Deus tratou com ele. E aí ele teve que se humilhar. E graças a Deus que Deus muitas vezes faz isso com a gente, para poder, irmãos, nos salvar. Pior que se a gente morre orgulhoso desse jeito, irmão. Morre cheio de si, achando que nós somos melhor do que todo mundo dentro da igreja. Lúcifer que tinha esse tipo de orgulho, irmãos. A Bíblia diz que Lúcifer era muito orgulhoso, cara. Por quê? Porque era o mais bonito, o mais belo de todos os anjos, né? Perfeito em formosura, cheio de sabedoria, perfeito em todos os seus caminhos. Aquilo ali trouxe muito orgulho para ele. E o orgulho dele, irmãos, acabou sendo motivo de queda na vida de Lúcifer. De Satanás, né? Que agora é Satanás. Mas a primeira coisa, irmãos, que nós devemos nos libertar para que nós possamos enxergar o orgulho. Não deixe o orgulho te cegar. Amém? Amém. Não deixe o orgulho crescer e nem brotar dentro de você. Porque a Bíblia diz que os ímpios, eles não investigam por causa do orgulho. Muita gente não investiga as coisas certas por causa do orgulho. Quando você vai evangelizar pessoas de outra religião, tem pessoas que falam assim: nasci nessa religião, vou morrer nessa religião, não quero saber de nada. É cheio de orgulho daquela determinada religião, que a pessoa não investiga. Ela não quer investigar. Deixa eu ver se isso é verdade mesmo, que você está falando. Deixa eu investigar. Porque a gente tem que investigar. Tem que fazer que nem a igreja de Bereia. Tem que investigar, irmãos, o que está sendo falado. Amém, meu irmão? Então, só o primeiro tópico. Tem vários tópicos aqui pra gente. Primeiro tópico é: o orgulho nos faz ficar cego. O orgulho nos deixa cego. Quantas pessoas você vê por aí que ficaram cegos por conta de deixar o orgulho crescer?
pessoas que se envaideceram, pessoas que começaram humilde, porque algumas pessoas elas começam humilde na humildade, irmãos. Começam na humildade, são humildes. Pessoas que aceitam conselho, aceitam repreensão, mas quando elas começam a crescer, elas começam a se orgulhar e